Olá, meus curiosos e curiosas! Bem-vindos ao Curiosamente! Você quer aprender a ganhar dinheiro criando vídeos como esse para o YouTube, sem precisar de muitos inscritos e sem precisar aparecer na frente das câmeras? Clique no primeiro link da descrição para aprender a criar um canal muito lucrativo no YouTube e comece a ganhar em dólar. Ao todo, eu recebi 400 mil reais nesse canal. Hoje nós vamos te mostrar grandes descobertas que mudaram o rumo da história como a conhecemos. Preste muita atenção até o final. A descoberta número 4 vai explodir a sua mente. Foi olhando para o passado que os seres humanos passaram a entender o mundo ao seu redor. E até os dias de hoje, sempre que os cientistas acreditam que entenderam algo, uma nova descoberta aparece e revira tudo de cabeça para baixo. De grandes descobertas arqueológicas até surpresas extraterrestres. Aqui estão 4 grandes descobertas que mudaram o rumo da história. 1. A adaga do faraó Tutankhamon. Em 1922, os exploradores Howard Carter e George Herbert acabaram descobrindo a tumba onde o faraó Tutankhamon foi sepultado. Essa é considerada até os dias de hoje como uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Nelas foram encontrados mais de 5.400 itens, entre eles milhares de antiguidades muito valiosas que demoraram quase uma década no total para serem catalogadas. A tumba foi descoberta quase intacta no Vale dos Reis, no Egito, e ajudou a desvendar muitos mistérios que cercavam o seu tempo. E trouxe tanta atenção e interesse para a exploração do local que os anos seguintes foram marcados pela Egitomania, uma verdadeira onda de interesse a respeito do Antigo Egito durante o século XIX e início do século XX. Entre os itens da tumba estava uma adaga que pertencia ao próprio faraó. A adaga de ferro, que foi encontrada com a própria múmia, intrigou os pesquisadores, já que objetos de ferro eram incrivelmente raros no Egito Antigo, e mesmo após 3.300 anos após a morte do faraó. A lâmina se encontrava praticamente sem ferrugem nenhuma. Em 2016, pesquisadores usaram tecnologias mais recentes para examinar a adaga novamente. E o que a fluorescência de raio-x revelou chocou a todos. O material da adaga tinha origem extraterrestre. Os níveis altíssimos de cobalto e níquel eram compatíveis com os de meteoritos recuperados no Mar Morto e também batiam com o de outro artefato egípcio parecido com o que foi testado em 2013. A descoberta revelou que os ferreiros da época tinham habilidades muito mais avançadas do que se acreditava, uma vez que os artesãos buscavam por resquícios de meteoros há mais de 3.000 anos atrás para a produção de armas. Segundo, o primeiro leproso. Em 2009, arqueólogos descobriram que foi considerado o esqueleto do primeiro leproso da história. Vestígios da doença foram encontrados nos ossos de um esqueleto humano datado há mais de 4.000 anos atrás. A descoberta foi feita na Índia e trouxe muitos insights sobre a forma como as doenças se transmitiam em tempos antigos. O esqueleto foi enterrado por volta de 2000 a.C. em Balatal, um sítio arqueológico no oeste da Índia. O ato de enterrar corpos era bastante incomum na cultura hindu e era reservado somente a indivíduos de alto respeito e algumas outras categorias. A lepra não apresenta mais uma grande ameaça nos dias de hoje, porém ainda é mal entendida. A bactéria responsável por causar a lepra, Mycobacterium leprae, é muito difícil de ser cultivada em laboratório. E só tem um outro hospedeiro que não o homem: o tatu. O consumo de carne de tatu é até hoje um dos causadores dos casos de lepra no Brasil, principalmente em comunidades isoladas, que usam a caça como meio de sobrevivência. Ao contrário do que a maioria pensa, a lepra não é uma doença altamente contagiosa e não causa a perda de membros como braços e pernas. Ela é responsável por causar grandes danos nos nervos e manchas na pele. Antigamente, pessoas leprosas eram expulsas da comunidade e eram obrigadas a viver uma vida de exílio. O curioso é que alguém infectado não costuma apresentar nenhum sintoma pelos primeiros 5 a 20 anos. Após esse período, pequenas lesões começam a aparecer na pele, e a doença se espalha pelos tecidos e nervos,
chegando a um ponto em que a capacidade de sentir dor do indivíduo se perde. Por milênios, pessoas eram expulsas da sociedade e tinham que conviver com a doença por todas as suas vidas. Mas hoje, graças aos avanços da ciência, a lepra, também conhecida como hanseníase, é completamente curável. E se você é uma pessoa curiosa que gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para deixar o seu like e se inscreva agora no canal. 3. Manchas estranhas em Marte. Em fevereiro de 2021, a sonda desenvolvida pela NASA, apelidada de Perseverance, pousou em Marte, dando início a uma nova era de exploração interplanetária. E não demorou muito para que as descobertas feitas pela sonda começassem a surpreender os cientistas. O rover da NASA captou sinais do que poderiam ser deslizamentos de terra na superfície do planeta vermelho, o que indica que é possível que Marte já tenha sido um ambiente capaz de abrigar vida. Tudo isso se resume a algumas manchas escuras na superfície do planeta. Em um novo estudo, cientistas afirmam que gelo derretido está se combinando com uma camada de sal congelada no subsolo de Marte, formando uma reação química que cria um componente líquido que acaba deslizando pelas encostas de montanhas do planeta. O escorrimento desse líquido é revelado por manchas escuras na superfície. E os cientistas reconhecem que mesmo que a substância congelada seja salgada demais para abrigar alguma forma de vida hoje, esse talvez não tenha sido sempre o caso. Pesquisadores afirmam que cerca de 2 a 3 bilhões de anos atrás, Marte era um planeta completamente diferente. Todas as evidências indicam que Marte já foi um planeta habitável, assim como a Terra. No entanto, até hoje, não foi descoberto o que pode ter causado a mudança para um ambiente tão hostil e desértico no planeta. As manchas escuras na superfície levam os cientistas a acreditar que o ambiente sobre a superfície do planeta provavelmente permaneceu habitável por muito tempo após o exterior de Marte se tornar um deserto. Se esse realmente for o caso, é possível que haja um mistério muito maior a ser descoberto no subsolo de Marte. Número 4. Olduvai Gorge. O Olduvai Gorge é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. Ele fica localizado no nordeste da Tanzânia, na parte leste do continente africano. E sua descoberta teve um valor inestimável para ajudar a entender a evolução dos seres humanos. O sítio arqueológico tem 48 quilômetros de comprimento e é nele que se encontra a Garganta de Olduvai, também conhecida como berço da humanidade. Os barrancos desse cânion têm aproximadamente 90 metros de profundidade e as suas encostas são cobertas por camadas de depósitos de matéria orgânica que datam de 2.100.000 até 15.000 anos atrás. Os sedimentos formam 4 camadas bem distintas, e o mais incrível é que dentro desses depósitos estão os restos de mais de 60 hominídeos, que são os ancestrais dos humanos, junto com diversas ferramentas de pedra. É como se Olduvai Gorge fosse um livro que deixou a evolução humana dos últimos 2 milhões de anos catalogada em ordem cronológica para nós. Lá que foram encontradas as evidências mais antigas dos ancestrais humanos. Em 1979, a Unesco declarou Olduvai Gorge como Patrimônio da Humanidade. As descobertas do local ajudaram a entender os comportamentos sociais dos nossos ancestrais, os hominídeos, que já usavam ferramentas de pedra no dia a dia. Ainda antes disso, os primeiros sinais dos hábitos de caça e coleta foram observados, destacados pela proporção entre matéria orgânica animal versus matéria orgânica vegetal, que os cientistas acharam no local. A grande concentração de fósseis animais, assim como o grande número de ferramentas encontrados em uma área tão pequena, são evidência do desenvolvimento e criação de comunidades em períodos muito antigos. Grande parte da exploração do local foi feita por Louis e Mary Leakey, um casal britânico que dedicou grande parte de suas vidas a escavar Olduvai Gorge, e anos mais tarde, seus filhos continuaram a trabalhar e explorar o local, dando aos Leakeys o apelido de a primeira família de paleontólogos. A família descobriu e escavou os restos de vários vertebrados extintos, incluindo o crânio de mais de 25 milhões de anos atrás,
que é uma das primeiras evidências de primatas habitando o planeta Terra até hoje. Junto com outras descobertas anos depois, os trabalhos da família Laking ajudaram a descobrir os primeiros vestígios do homem como conhecemos hoje, no continente africano. Se inscreva no canal e cheque os nossos outros vídeos para conhecer mais sobre esses assuntos. E eu te vejo na próxima. Até mais!